Ok. Então, continuando, a gente parou ali na diferença de gram positivo e gram negativo. Eu quero mostrar para vocês a diferença na prática. Oxe. Tem uma fotinha tão boa. Aqui, ó. Todo mundo tá vendo minha tela? Vocês conseguem ver aqui? Sim ou não? Vocês conseguem ver essa tela aqui? Sim? Então, tá bom. Então, olha só a diferença. Na bactéria, a gente vai observar a parede celular e a gente vai observar aqui as proteínas que formam essa parede celular, a composição dela. Na gram-positiva, ela é bem espessa, tá vendo? Ó, ela tem 4 paredes aqui do peptidoglicanos, que são formados aí por esses peptídeos. E já na gram-negativa é uma só. Ela é bem delgada, essa aqui é bem rígida. Então, na hora que você coloca a coloração, né, o cristal de violeta, ele vai ser absorvido. Ele vai absorver. E aí a gente vai observar essa coloração, ela vai ser, então, devido a ela absorver mais do que a outra. Então, uma absorve, a outra não. Então, a gente vai colocar, vou colocar o vídeo para vocês entenderem melhor. Vocês não podem sair. Quantos minutos? Nossa, 7 minutos, não. Vou lá para o final. Ele fica bonitinho, ó. Esse aqui, a safranina fica concentrada, ela fica vermelhinha. E o de cá, ela não fica vermelhinha. Então, quando o Gram, que era um estudioso muito consagrado na época, né? Ele descobriu que essas bactérias, então, elas podiam absorver esses corantes. Então, quando ele viu que algumas bactérias, quando ele lavava elas com determinado corante, uma ficava vermelha e a outra ficava azul. E ele não entendia o porquê dessa diferenciação dessas bactérias ficarem uma de uma cor e outra de outra cor, né? E aí, Gram continuou fazendo os estudos dele para ver se seria essas estruturas da bactéria que fazia com que fosse mudado. Então, o que ele fez? Ele visualizou no estudo dele que se eu pingasse aqui o cristal de violeta, eu colocasse o iodo em cima, eu lavasse ela com álcool e depois eu colocasse a safranina, que essa forma aqui faz com que ele ficasse todo colorido. Porque, olha só, na hora que eu coloco o corante, o cristal de violeta, ele fica todo azul. Aí eu coloco o iodo, ele vai ficar assim um pouco mais azul para o lado do azulzão escuro. Quando eu lavo com um descolorante, que é o álcool, ele vai sair ou ele vai fixar. Por quê? Porque eu abri aquela membrana para absorver. Na hora que eu pingo a safranina, que ela é vermelhinha, aí ele pode, se ele for o gram positivo, ele vai ficar azulzinho. Ele absorve. Ele fica ainda o azul de violeta, o cristal. Se ele for gram negativo, ele vai absorver a safranina e ela vai ficar vermelhinha. Então, quando é olhado na lâmina, vocês vão ver essa lâmina aqui, ó. Dá para ver eles todo azulzinho, ó. Tudo azulzinho, gram positiva. Todos vermelhinhos aqui, formato de bastãozinho, gram negativo, tá? E aí, esse estudo do gram, ele continuou fazendo estudo, ele continuou há mais um tempo, e ele verificou que é por causa dessa parede aqui. Então, uma absorve e a outra não vai absorver.
Então, eu tenho bactérias que elas são só gram-negativas, eu tenho bactérias que são só gram-positivas. Então, por isso, ele descobriu a base aí da minha microbiologia clínica, né? Onde ele passa a descobrir na prática quais são as bactérias que absorvem, quais são as bactérias que não absorvem. Como elas não absorveram, ele vai saber que é aquele grupo, né, que ficou azulzinho, ele vai saber que é o gram positivo. E ele vai saber que o grupo que ficou rosinha, que é o gram negativo. E aí ele vai olhar só as gram negativas, só os bacilos. Aí vai olhar só os positivos. Então, vai ser muito mais fácil para descobrir qual doença ele teria, né? Porque se essa doença fosse só cometida por aquelas bactérias, é muito mais fácil de descobrir, certo? Ó, depois vocês olham os vídeos, tem tanto vídeo legal, a gram negativa absorvendo aqui, ó, o azulzinho, a outra absorvendo aqui o rosinha, quando é colocado o cristalzinho de violeta, tá? Vocês assistam, tem os videozinhos mostrando, ó, esses aqui estão bem bonitinhos, né? Cristal de violeta, como que é feito o exame, e aí vai. Então, tem muita coisa legal aí de vídeo que pode ajudar vocês a aprender um pouco mais. Então, a gente finalizou as atividades 2. E ontem, vocês fizeram a atividade 3 valendo um ponto. Sabrina não postou. Sabrina não postou, o outro postou 2 vezes. Esse André é doido, olha. Postou 2. É, 2 arquivos. Ah, achei que você tinha postado 2 vezes mesmo. Já ia falar assim, já tá ficando ruim da cabeça. Vamos lá, vamos abrir. Cada um fez de um jeito. Eu já abri hoje as fotinhas ali do Alex, por exemplo. Uns fizeram texto corrido, outros fizeram respondendo como se fossem perguntas. E uma de vocês fez como se fosse uma parte crítica, né? Discutindo mesmo. Então, tem várias formas. A Camila fez de pergunta, ó. Como é desenvolvida a resistência microbacteriana? Aí ela colocou, né, que é um fenômeno de evolução natural, que ele vai ocorrer, né, quando a bactéria vai passar por uma mutação normalmente, ela vai tornar resistente a determinado tipo de medicamento utilizado para para aquele determinado tipo de infecção. Então, tem várias formas aí de você escrever sobre o que é. Quase todo mundo fez desse estilo? Sim ou não? Talvez mais completa, talvez mais resumida. Como você fez, Amanda? Aham. Mas eu falo assim, a resposta ficou parecida? Se abordou esses pontos, né? Entendeu? Aí, a 2 era assim: quais os mecanismos que ocasionam, né, a resistência microbiana? A Camila escreveu que é o uso desnecessário e excessivo de medicamentos. Tem muita coisa aqui para escrever, né? Então, uso irracional de medicamentos, uso errado, por exemplo, com indicação errada do médico. Tem muita coisa que pode ser colocada nessa questão, né? Então,
Isso. O médico passou, né, uma posologia errada, onde a pessoa está tomando menor quantidade. Vocês lembram que eu falei? Que quanto menos você coloca de quantidade, às vezes, se ele ficou, por exemplo, aquele micro-organismo ele é muito forte, aí você está tomando uma quantidade menor do que seria o necessário. Então, pode acontecer dele matar algumas bactérias, mas não matar todas, e as outras ficarem mais resistentes. Isso que a Roberta colocou, né? Começar o tratamento e não terminar. O tratamento era de 7 dias seguidos, aí a pessoa usou só 3, então essa resistência vai aumentar. E o seu, André? O que mais você colocou? Complementa aí. André? Não, fala aí. Vamos ver o que você colocou. Vou abrir o seu. Eu tenho a força. Tá na parte 1, né? Ué, só tem isso na folha? Ah, melhorou o esquema aqui. Surgimento de mutações, o antibiótico prescrito, orientação do profissional, uso em excesso. Tá certinho, André. Ficou bom, uai. Ô, oh, sua letra tá bonita mesmo. Você vê a minha, que horror. Cadê? Nossa, nem te mostra a minha letra. Meu marido fala, nossa, essa letra tá feia. E a letra dele é tão bonita. É, tem assim. A da Amanda é ruinzinha mesmo. Amanda, a sua tá parecendo a minha, viu? Sei não. Bora, continuar. Ficou bom, tá, André? Aí a gente perguntou também, 3. Quais os fatores que poderiam acarretar a resistência? Ah, já é, né? Na verdade, ficou muito parecida de cima com a de baixo. Eu perguntei o mecanismo. Então, ali vocês teriam que falar um pouquinho da farmacologia. E a outra eu perguntei os fatores. Aí vocês responderam só os fatores, parece, né? Consumo indiscriminado, nananã. Vamos ver como que o André respondeu aqui. O uso de antibióticos prescrito. Na verdade, vocês poderiam abordar ali, né? Vocês poderiam abordar ali que o organismo, à medida com que ele vai receber um medicamento que ele vai ser absorvido e que alguns micro-organismos vão morrer, mas que outros eles podem sobreviver caso seja utilizado de forma incorreta. E aqueles que sobrevivem passam a precisar de uma dose maior, de um tempo maior, e eles passam a ser cada vez mais resistentes, não fazendo mais, né, a importância com que você teria ali, certo? Certo? Mas como eu pedi resenha e tal, então vocês juntaram tudo ali. Entenderam essa, sim ou não? Sim, sim, sim. Wellington, você tá aí? Ó, terceira vez que eu chamo o Wellington na aula, hein? Uma vez ele tava. Vamos ver se agora ele vazou. Mari, você tá aí? Tá, a Mari tá, que ela pôs um sim ali em cima. Ó, o Wellington Mala. O Wellington não tá aí de novo. Ele entra e fica online e vaza. Ei, Wellington.
Tô de olho no senhor. Bora. Continuando. Como evitar a resistência bacteriana, né? É tudo dando uma continuidade ali. Então, evitar o uso irracional daquele medicamento, respeitar o horário, mesmo que melhor não interromper, não utilizar medicamentos vencidos, não se automedicar, tem tanta coisa que você pode falar nessa. Seguir a orientação dos profissionais da saúde a utilizar. Evitar tomar 2 medicamentos juntos, porque um pode ser inibidor, o outro pode ser antagonista, né? Um pode ocasionar midríase na boca, outro não. Então, tem altas coisas aí. Próxima. Como o uso indiscriminado desse antibiótico pode ocasionar a resistência bacteriana? Então, aquele uso em excesso, ele faz com que as bactérias sofram algumas alterações, tanto na parede celular, quanto em outros locais, e os antibióticos vão perdendo o efeito, né, sobre elas. Isso também pode ocasionar o surgimento das superbactérias, que passam a ser resistentes àquela classe de antibióticos, etc. Essa Camila fez com as palavras dela, né, assim como aqui o André escreveu, ou o Alex, não me lembro, que o uso excessivo faz com que a bactéria sofra alteração e o antibiótico perca ali o poder em cima dela, né? Vocês copiaram praticamente do mesmo lugar com palavra diferente, mas tá beleza. Então, pode ocasionar aquelas bactérias que passam a não morrer mais com aquele medicamento. Se ela não vai morrer mais, ela passa a ter, né, quando ela se multiplica, ela vai ter replicações muito fortes. E essas replicações fortes que ela tem passam a ser chamada de superbactérias, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Próxima. Cite 5 antibióticos mais utilizados e fale sua ação e utilização. Todo mundo colocou amoxicilina, né? Indicado para aquelas infecções de pneumonia, bronquite, sinusite. O que ela vai fazer? Ela vai estar atuando diretamente nas duas, tanto o gram positivo quanto o gram negativo. Por isso que ela é a mais usada. Se for o cipro, né? Que a gente vê muito, também o norfloxacina, a gente vai ver, mas indicado principalmente a infecção respiratória, rim, pele, normalmente os órgãos reprodutores, quando a pessoa está lá com infecção de urina e tal. E é porque ela vai, as quinonas que ela tem, bloqueia toda a parte da quirase, que é a enzima bacteriana que faz o metabolismo da bactéria ficar se reproduzindo. Então, como ela vai lá e ela vai bloquear o metabolismo da bactéria, vai fazer com que diminua essa ação. A azitromicina, que a gente falou muito dela ontem, né, que a gente vai usar principalmente no trato respiratório, e também nas doenças sexualmente transmissíveis, que a gente falou, porque ela inibe a multiplicação e o crescimento rápido. Ela vai bloquear também essa multiplicação. A cefalexina, que a gente falou sobre o tratamento dela ontem também, para tecidos mortos, né, infecção ósseas e tal, porque ela vai interromper a parte do peptidoglicano, que é aquela parte de cima da parede da bactéria, que vai inibir essas ações das enzimas de ocorrer a lise. O que ela faz? Ela vai lá e quebra a parede celular, ela rompe, então faz a lise da parede celular da bactéria. A tetraciclina, que é todo aquele grupo que a gente falou ontem, que é usado muito para as doenças sexualmente transmissíveis, né? Dentro da tetraciclina, a gente vai ver aí a penicilina, que a gente falou ontem também, que a gente vai ver aí usado muito para sífilis, né? Para gonorreia, aquelas doses altas de 7 dias, 14 dias, as gengivites, tuberculose, tudo é muito utilizado porque ela inibe os ribossomos. Lembra que o ribossomo é responsável pela produção da proteína. Então, se eu não tenho a síntese de proteína, ele vai inibir a bactéria e vai impedir com que ela fique replicando. E sem as proteínas, sem o ribossomo, o que vai acontecer? Vai levar à morte.
Por isso que a penicilina é tão falada até hoje, né? Vamos ver a da Camila. Camila falou da azitromicina também, da tetraciclina, da oxacilina, que é usada nas infecções de estafilococos, que é muito utilizado lá na pneumonia e tal. Cada um de vocês escolheu um, mas as classes mais utilizadas, que a gente vai ver essa da tetraciclina, que entra a penicilina aí dentro, e as outras cilinas, e a gente vai falar das amoxicilina, né, e essas gerais. Certo? Alguma dúvida na atividade, gente? Não? A prova de vocês tem 10 questões, 5 abertas, 5 de marcar. 10. 5, que se vocês assistiram às aulas, eu não postei, gente, porque demorou muito baixando. Demorou muito mesmo. Só que eu não quero vocês... André, sabe qual é a pior bobeira do aluno? Pedir a prova somente objetiva. Por quê? Se você leu errado, interpretou errado, você perde o ponto da questão inteira. E quando a questão ela é aberta, você tem a chance de escrever o que você entendeu, e eu tenho a chance de te dar nota pelo que você escreveu, entendeu? Você não precisa de tudo não saber. Isso nessa época da aula EAD, não é EAD, né? De home office, a aula remota, porque eu estou aqui com vocês, então não é EAD. Quando a gente está online, assim, não é EAD, é remota. Como a gente está nessa aula, é muito fácil vocês olharem na internet e copiar a resposta direta. Eu sei que eu sou aluna também, né? Mas quando você tem a pergunta aberta, é mais fácil de você aprender. Então, assim, eu coloco meio, tá? Combinados? Certinho? É mais difícil para mim, como professora, corrigir. É muito mais fácil quando é de marcar, que eu vou lá e já coloco um gabarito e tal. Só que não mostra tanto que vocês aprenderam comigo. Tudo bem? Então, tá. Então, agora, vocês querem anotar já a atividade para amanhã e a gente começar a matéria nova? Já aproveita já para anotar? Vou colocar aí para vocês. Essa ela vai ser bem menor, vai valer 0,5, né? O primeiro dia foi 0,5, segundo dia foi 1, terceiro dia foi 1, quarto dia hoje, meio. Deu 3 pontos e a prova vale 7. Certo? Então, é assim o de amanhã. Atividade 4. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma resenha crítica.
podendo colocar sua opinião, certo? Mas embasada. Sobre a importância do farmacêutico no laboratório, atuando na microbiologia clínica. Então, vocês vão abordar aí os pontos positivos e negativos. O que seria isso? As dificuldades encontradas pelos farmacêuticos para trabalhar nessa área, pode ser dificuldade nos exames, pode ser dificuldades nas amostras e tal, e as facilidades, o que seria de ponto positivo, o que seria negativo, vantagem ou desvantagem, né? E qual a importância de vocês como profissional atuando nessa área. Todo mundo entendeu? Valendo 0,5. Certo? Essa é para finalizar. Quando for umas 9 e pouquinho, 9h20, aí eu libero vocês, dá tempo de vocês escreverem até 10 horas. Tá? Eu vou deixar aberto até amanhã, sem problemas, mas vocês aproveitam o finalzinho para poder escrever. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Posso abrir atividade nova? Atividade, ó. A matéria? Então, tá bom. Então, vamos lá. O diagnóstico da infecção bacteriana, ela vai depender muito de como que eu vou diagnosticar. Ela vai depender muito de como vai ser aquela doença. Então, vocês estão vendo minha tela, gente? Que eu esqueci se tá... Vocês estão vendo se eu estou compartilhando ou não? Estou, né? Ok. Qualquer coisa, vocês abrem o áudio e falam comigo, porque eu não estou vendo vocês, tá? Então, olha só. Quando se faz um diagnóstico precoce para uma infecção que ela é bacteriana, algumas coisas têm que ser asseguradas. Por quê? Porque o tratamento imediato, ele só vai ser feito no momento que o diagnóstico acontece. Então, se a pessoa está com sífilis e é descoberto no início, certo? Ela vai tomar aquele antibiótico e ela vai ser atuado diretamente naquela doença. Muitas vezes, até o próprio médico confunde uma doença bacteriana com uma doença viral e ele passa um medicamento, um antiviral, por exemplo, onde era um antibiótico. E aí a tendência vai ser o quê? Que a infecção passe a demorar, que ocorra um aumento do número de glóbulos brancos, porque a gente vai ver a febre, né? Toda vez que você tiver alguma infecção no seu corpo, a febre vai ser o primeiro sinal. E aí ela vai aumentar a quantidade dos glóbulos brancos, que são seus leucócitos. Porque quando você vai fazer o exame lá, tá lá o parâmetro lá, vou dar o exemplo, 60 mil. Aí você tá com 90, quer dizer que você tá com infecção. Quer dizer que seus leucócitos estão trabalhando para tentar impedir com que aquilo ali aumente. Então, primeiro, para o isolamento identificar essa bactéria, é uma das coisas mais importantes. Mas para isso, a gente precisa de usar ou sangue, ou o catarro, né, o escarro, ou a urina, ou as fezes, ou o muco, ou o pus, ou a secreção, e aí vai. Ou a biópsia, a própria biópsia, que você retira o pedaço da anatomia daquele local. Então, por exemplo, uma infecção pulmonar suspeita, o médico ele pode pedir um raio-x, certo? Ele pode olhar só no exame de imagem para ver se aquele pulmão tá comprometido, mas ele também pode fazer uma biópsia para ver se a célula daquele local está alterada. Isso acontece muito, como, por exemplo, uma doença, deixa eu ver, no ovário ou no útero. O médico vai lá e ele pede para a mulher somente um ultrassom. E aí ele faz ultrassom sem ser o intra, né? Ele faz uma ultrassom normal. Ele vê somente se a célula está maior, se está menor o tamanho e tal. Mas se ele quer saber, por exemplo, se a pessoa está com HPV, ele vai ter que fazer, né, ali naquele local, ele vai fazer uma colposcopia. Ele vai lá e vai retirar um pedacinho daquela ferida, daquela verruga, para verificar se aquilo ali, ela tem escamosidade e verificar se aquela célula, ela está diferente, ela está irregular.
Um outro exemplo é a suspeita de meningite, por exemplo. Né? A pessoa está lá e ela está com rigidez aqui nas meninges. Lembra que as meninges são as camadas que envolvem o seu cérebro. Então, na hora que fez isso aqui, ó, puxou aqui a meninge, tá mais rígida, não deixou você encostar seu queixo no peito. Todo mundo encosta aí. Vocês estão conseguindo? Sem abrir a boca, ó. Encosta aí seu queixo aqui, ó, no dorso. Quem não consegue encostar, possivelmente tem meningite. Todos que conseguem encostar, né? Ele não tem. Então, normalmente, não é só isso, não é só esse exame que se faz o exame da pulsão lombar. Com a seringa, aquela que eu mostrei para vocês, com a agulha muito espessa, que é colocado, né, na espinha, e é retirado aquele líquido, e eles vão verificar a coloração. Normalmente, a coloração mais escura, cor de Coca-Cola, que vai sair quando a pessoa está infectada. Se houver suspeita de hanseníase, por exemplo, eles vêm aqui, ó, no lóbulo da orelha aqui, coleta aqui um pedacinho, negócio, e faz a coloração do exame para ver como que é feito ele. Então, o médico laboratório, ele tem que passar o que seria aquele diagnóstico. Então, por exemplo, suspeita de HPV. Então, aquele laboratório, na hora que ele for fazer o exame, ele já sabe qual é o tipo de procedimento que coloca, né? Tanto que quando o plano de saúde vai pedir, tem uma suspeita, tem ali um CID da doença, tem ali uma suspeita colocada, né? Então, as amostras têm que ser rotuladas. Então, vai ter que vir nome do paciente, nome do médico, né? Dado clínico, tudo tem que vir no rótulo. O diagnóstico, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, você está vendo o SWAB, que está sendo muito utilizado, né? Hoje, com a COVID, aqui é o da pulsão, ó, pessoa deitada, é colocado para retirar o líquido espinhal. Então, essa coleta para o diagnóstico, sempre tem que utilizar equipamentos que sejam esterilizados. Deixou a luva cair, tem que jogar fora, né? Tem muita coisa errada que a gente vê. Eu já vi uma pessoa que foi coletar sangue na emergência, que caiu o algodão no chão, ela pegou o algodão e passou no braço da pessoa. Entenderam? São coisas que inadmissíveis, né? A quantidade deve ser adequada do recipiente, do que foi retirado na amostra. Antes de tudo, tem que fazer aquela parte do antibiótico, terapia, que, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, né? Normalmente ela toma um antibiótico 24 horas antes para evitar aquele contágio. Uma amostra, por exemplo, que tem um processo infeccioso, né? O escarro, ele não pode ir muita saliva, porque a saliva tem a pitialina e ela vai modificar. Ou uma lesão, por exemplo, né? Com pus, você não pode tentar pegar o sangue, porque o pus tem o sangue junto, ou um suave, né, que é o cotonete com haste bem larga, você tem que passar na lesão, mas na parte profunda, não pode ser superficial. Então, essas amostras, elas têm que ser levadas rápido, que a gente já falou sobre ela tem que ter um transporte rápido, na ausência de alguns sintomas, a pessoa, por exemplo, foi lá só fazer um exame para um hemograma completo para tal coisa. Ele vai verificar no hemograma somente se tem alguma infecção, se os leucócitos estão muito altos, se na urina tem cristais, e aí vai, né? Vocês tiveram líquidos biológicos, eu acredito, vocês já tiveram essa matéria. Então, deve ser considerado, então, a coleta de um sítio normal, que é o do sangue, do líquido cefalorraquidiano, né, da pulsão, pode ser também da cavidade pleural, que é de dentro do pulmão. Então, qualquer achado, qualquer coisa é significativa. No sangue, se achou cristais, é significativo. Ou pode ter aí alterações, né, no corpo. Então, quando se faz o diagnóstico, quando se retira o material, eu vou colocar na minha placa, né? E aí eu vou fazer as minhas técnicas. Então, eu vou fazer a técnica do gram positivo e do gram negativo, né? Eu vou fazer a coloração gram. Ficou vermelhinho aqui, ó tanta bonitinho.
coloriu tudo dela. É o E. coli, é o Escherichia coli, que é um bacilo. É um bastãozinho aqui, ó. Então, gram negativo, coloriu de rosa. Esse aqui, ó, Clostridium tetani, que é a bactéria que causa o tétano, né? Um bacilo também, ó. Ela consegue ficar 10 anos na ponta de um prego, enferrujado, até ela entrar em contato com o sangue de novo, né? Você passou lá e pisou no prego e ela poder atingir. Então, lembra que o cristal violeta, ele fica armazenado nela porque a parede celular é bem espessa, né? Aqui tem o Staphylococcus aureus, que é uma das bactérias que mais causam infecção hospitalar hoje dentro de um UTI. Streptococcus pyogenes, que ela também é muito encontrada na UTI. Aqui a gonorreia, ó. Ela tá aqui bonitinha, que também é um coco gram-negativo. E aí aqui tem as colorações que vão se diferenciando, né? A leptospirose, por exemplo, é encontrado lá na urina do rato e tal. Essa aqui é o Treponema pallidum, que é da sífilis. Ó, ela é encontrada no formato de um vibriãozinho, ela tem um campo mais escuro. Quando se coloca, então, esse diagnóstico, também tem a coloração que é chamada de Zillnensen, que é um jeito que faz ficar grandão, que você consegue ver, né? Por exemplo, a tuberculose aqui, ó, você consegue ver direitinho onde que está a coloração daquela bactéria, se ela está sugestiva para tuberculose, se não está, né? E aí, o cultivo da colônia que a gente vai ter, para quem teve aula comigo no laboratório semestre passado, né, que eu substituí o Tiago, eu ensinei a fazer isso aqui tudo, ó. Então, primeiro, o agar-sangue, por exemplo, ele pode constituir tanto bactéria gram-positiva quanto negativa. Então, é colocado aqui no líquido, lembra que ele tem um sangue de carneiro que vai ajudar, vai ocorrer a hemólise da bactéria e vai colorir ali. Então, essas bactérias vão se alimentar desse agar-sangue e vão crescer. Né, o agar-chocolate é muito comum aí para da gonorreia e da pneumonia, ó. Também é um meio não seletivo. Já esse aqui, que é o McConca, ele é seletivo. Só vai ser bom para gram negativo. Se você colocar um gram positivo, ele vai morrer, né? E aí a gente vai ter outros grãos. Esse aqui é meio líquido, esse aqui é meio sólido, ó. Igual a Camila colocou aquela hora. Ops, passou. Tem também aquelas provas químicas, né? Que a gente vai verificar se ele é gram positivo, se ele é gram negativo. Então, é colocado num tubo de ensaio e é colocado uma enzima, um recipiente aqui que vai fazer com que a coloração mude. Então, você vai ter as diferenciações. Lembra que eu falei que se você for trabalhar com isso no laboratório, vai vir lá uma tabelinha falando assim, coloriu de azul, é tal coisa, coloriu, então eu tenho uma legenda, né, que vai me ajudar. Essas provas de bioquímica, elas são utilizadas para saber o gênero certinho. Eu sei que é Staphylococcus, mas qual? O Staphylococcus, ele é um cachinho de uva, bonitinho. E o Streptococcus é como se fosse um trenzinho, retinho. Né? Então, eu tenho que saber, eu sei que ele é gram positivo porque ele coloriu de azul, mas qual deles? Ele é o Staphylococcus, que é os cachinhos, ó, ou ele é o Streptococcus, que é fininho. Então, ele vai colorir, coloriu disso, coloriu daquilo, então fica mais fácil de verificar. Já o exame sorológico, né, a parte microbiológica dele, a gente já tem lá os kits, normalmente no laboratório, que vem pronto. O ELISA é o mais comum, que é uma enzima, né, um kit que vem a enzima covalente, que ela liga normalmente ao anticorpo específico. E caso seja reconhecido, né, aquela enzima, que ele vai colorir na hora. É feito ELISA para HIV, é feito para um monte de exames aí. Da tuberculose, é colocada essa enzima no braço num determinado local e aí eles vão medir, como se fosse aquele exame que você faz quando você é alérgico, sabe? O tamanho, onde que vai irritar e aí vai. O ELISA, então, ele vai ser aquela técnica muito usada aí com anticorpos
a dosagem ela vai ser rica em anticorpos aí com soro do paciente, então vai ser verificado se essas bactérias vão crescer ou não vão crescer ali. Dentro dessas provas sorológicas, a gente vai ver aí a pesquisa com anticorpo circulante, que é aquele que não para, né, no corpo humano, a gente vai ver muito. Pesquisa exotoxina, que são aquelas que têm toxinas maiores, como o botulismo, a gangrena, né, tétano, difteria, tanto que existe uma vacina que é a tetravalente, tétano, difteria, coqueluche, todas elas entram nessa vacina. Você toma aí quando você é nenenzinho, né? Eu precisei de viajar como bióloga há um tempo atrás, aí eu tive que tomar de novo, porque o tétano a gente tem que estar tomando aí, para quem trabalha em campo e tal, de 10 em 10 anos, né? Porque existe na vacina uma coisa chamada especificidade e memorização. Especificidade é que cada vacina, ela é feita de acordo com aquele anticorpo, com aquele patógeno específico. Então, se você tomou a vacina da gripe para determinada cepa, você vai gripar de outra cepa, não daquela, né? E aí existe a memória. Memória, por exemplo, já viram que a catapora normalmente ela dá uma vez na vida? Que a memória dela é forte, ela fica esse tempo todo. Já viu que a injeção da febre amarela, a vacina da febre amarela, você toma de 10 em 10 anos? Porque a memória dela é nesse período de 10 em 10 anos. A vacina da H1N1, da gripe, né? É de ano em ano. A memória dela é curta, é anual. E aí vai, né? Por isso que existe memorização. As pesquisas de sensibilidade tardia, se deu alguma alergia, alguma coisa após aquilo. Então, existe um exame chamado de PCR, né? Que a gente já escutou falar milhões de vezes, que é quando você coloca esse material na máquina e a máquina vai descrever essa parede. Primeiro, ela vai desnaturalizar o DNA, depois ela vai fazer a replicação e depois ela já te fala quantos você tem, como você tem, né? Então, ela permite esse diagnóstico a partir do DNA daquele micro-organismo. E aí, essa PCR, só para quem não lembra o nome, PCR é cadeia polimerase de reação, que na verdade é reação polimerase em cadeia. Essas técnicas, normalmente, elas são realizadas, né, para detecção de vários patógenos, principalmente aqueles em pequenas quantidades e aqueles que são mais específicos. Então, E. coli, entre outros aí. E aí, esse diagnóstico, a gente pode utilizar o antibiograma, que é aquele que vocês fazem no laboratório comigo, que vocês já foram lá. Então, pegou a placa de Petri, eu tenho lá o agar, esse aqui é o McConk, eu acredito que seja. Não, esse é o CLED. Agar-CLED. Aí colocou ali a cultura, né? Fez ali a inseminação daquele material, né? E aí você vai olhar o que é, para que serviu, como que ele foi realizado, cada um desses. E tem também as automatizações, né? Tem laboratórios aí que eu tenho máquinas carérrimas, como, por exemplo, esse kit aqui, ó, da empresa da Batec, que tem 20 locais para colocar os tubos. Ele faz a leitura de 20 painéis ao mesmo tempo, né? Com cristal, é um negócio mais louco, mais carérrimo, né? Você vai ter aí preparação de amostras, você vai ter espectrometria em massa, para quem já estudou aí cromatografia líquida, cromatografia gasosa, né? Tem aqueles testes de antígenos, que eu já tenho um kitzinho que ele é próprio para meningite. Então, quando eu pingo naquele determinado material meu, eu já, no soro, ele já vai reagir, eu já sei que tem. Né? Existe o kit ELISA para HIV, existe o kit tal para tal coisa, né? Então, tem vários desses testes que eu tenho já o micro-organismo, eu já tenho ele ali, ó. Vocês estão vendo a fotinha aqui, as colorações? Ano passado, para quem assistiu aula comigo, eu levei lá uns 6 patógenos. Eu levei candidíase, streptomyces,
estafilococcus, alguma coisa, já os kits. Aí eu que contaminei a amostra com eles para a gente ver eles crescendo, né? Para quem lembra, para quem estava lá. E aí, esse tratamento aqui, né, a maioria deles, como a gente já sabe que bactéria, ela é tratada com antibiótico. Se você tiver com a gripe, não adianta tomar um antibiótico, porque gripe é vírus, então você teria que tomar um antiviral, né? Tem gente que vai lá e passa, começa a tomar um antiviral, e na verdade é bactéria, né? Trata-se de uma das classes de fármacos que a gente vai ver que ele é a mais utilizada, principalmente, né, para o uso adequado. Como qualquer um desses medicamentos, hoje a gente já tem um cuidado maior, vocês sabem que o antibiótico, ele tem uma receita que ela é retida, né? Cada tipo de bactéria, ela vai reagir diferente a determinado antibiótico, então, não pense que você tomou aquele que ele mata todas as bactérias do seu corpo. Não, ele vai matar a específica. Lembra que a gente falou que a azitromicina é principalmente para o trato respiratório, garganta, tal. Que a azitromicina, ela vai muito para a parte de doença sexualmente transmissível e tal coisa. Então, tem aí as diferenciações. A prevenção que a gente vê hoje dentro da microbiologia clínica é a vacinação, que é um dos métodos mais eficazes que a gente vê, né? Por exemplo, a vacina do tétano e outras que antigamente matava muito, e hoje você já imuniza quando você nasce, né? Você vai tomar polivalente, tetravalente, e vai. Cuidados com a higiene, por quê? Porque já que é bactéria, né? Hoje a gente já está tendo um cuidado muito maior por causa da Covid, todo mundo está usando álcool 70, espera-se que você esteja lavando sua mão, né? Porque no início estava todo mundo, agora parece que a doença acabou. Hoje em dia, todo mundo tinha um alquinho e tal, os álcools estão tudo ficando lá na prateleira. A pessoa não está mal lavando a mão para comer, para chegar em casa, para dirigir. Antigamente limpava a sacola tudo, agora não faz mais nada, né? E isso para Covid. Mas eu estou falando para todas as doenças. Então, para evitar, então você teria que lavar a mão para preparar o alimento, lavar o alimento para ser preparado. Se teve contato com algum animal infectado em alguma coisa, ou pessoa, você tem que ter um cuidado diferente. Armazenar alimento da forma correta, igual assim, você sabe que o trem é um produto de leite, derivado do leite, aí você deixa fora da geladeira, né? Ou então, assim, é um produto que não pode ficar no calor, você deixou, né? Então, pode ocasionar, igual maionese. Por que é proibido hoje, né, segundo a vigilância sanitária, aquela maionese no tubo, no tubinho? Você vai lá no pit dog, né, e a maionese está no tubo. Porque existe a salmonela, que é uma das bactérias mais comuns aí do ovo, né? E ela fica ali, ela vai ocasionar um monte de problema. Então, devido a isso, hoje as maioneses vêm industrializadas, a caseira, que é feita a partir do ovo, do vinagre, do não sei o quê, né? Do óleo. Então, a caseira, ela não dura muito, porque ela não tem conservante. Então, é muito fácil de algum micro-organismo estar nela, então por isso que é proibido, mas é a mais gostosa, a gente sabe disso, né? Evitar o consumo de carne crua, gente, mas tem gente que gosta da tal da carne berrando, escorrendo. Eu olho para a carne berrando, eu acho que quem está berrando é os vermes que estão nela. A carne tem que estar do jeito, hein? Menino, que dia! Eu assistia Masterchef, eu falava que eu como errado, né? Então, o Masterchef, a carne é vermelha, pingando, que é o jeito certo, né? A minha carne, ela é queimada. Eu gosto de carne queimada, onde ninguém pega aquela carne queimada, só eu pego. Não, porque, a carne tem que estar rosinha. Menino, que rosinha o quê? Rosinha tá pingando sangue. Você sente até as plaquetas na boca. Não compensa, né? Mas tem gente que adora. A minha enteada gosta de comer carne crua, não pode. Um exemplo, ela adora. Então, assim, tem várias pessoas que comem, e aí você tem que pensar, carne assada é mais fácil de ter um verme. A carne frita
depende da temperatura, né? O certo seria ferver para depois fritar, ou ferver para depois assar. Eu estou falando da carne de porco, por exemplo, né? E outra coisa é... Pode falar. O ovo também com a gema mole não pode, né? Porque na verdade depende. Se ele entrou em cozimento, pode acontecer de não ter tanto risco, porque até ele cozinhar por dentro, mesmo que a gema esteja mole, ele já cozinhou muito. O problema do ovo é que a salmonela ela vai ficar ali naquela casquinha dele, naquela pelinha. E aí você vai comer o ovo frito com a gordura muito quente, você jogou aqui, come com a gema mole, a chance de você ingerir ela é grande, né? Vocês sabiam que a criança até 1 ano não poderia comer mel? Vocês já escutaram isso? Sim ou não? Sim. Já. E a mãe vai lá fazer um chazinho e coloca mel, porque acha que o mel é melhor do que açúcar. Na cabeça da gente, o mel é natural, veio da abelha, né? E vai ser melhor que o açúcar. Na verdade, açúcar é melhor. Por que isso? Porque é grande chance de ter salmonela naquele mel. Então, você pensa, para um adulto não faz mal, mas para uma criança pode até matar. Entenderam? E aí, aqui nós temos aquelas vacinas, as mais conhecidas. Isso aqui todo farmacêutico tem que saber, gente. Né? Quando ele terminou de nascer, qual que ele vai tomar? A BCG, que vai entrar aí a tuberculose, a VHB, que vai entrar a primeira dose da hepatite, né? Com 2 meses ele tem que voltar lá e tomar a segunda dose da hepatite. A DTP, que é a tétano, difteria, coqueluche e tal, a tosse, né? A gente tem aí as tríplices, a tríplice viral, tríplice tal, né? Poliomielite. Então, tem que estar tomando sempre, ó, tem a difteria, tétano, tosse e tal, poliomielite, a dose tal, terceira dose, então 6 meses toma, 3 meses toma, 18 meses toma, então 5 anos de idade tem que tomar sarampo, né, rubéola, a de HPV, que antigamente na minha época não tinha, né, a vacina do HPV, ela tem que ser aplicada com a criança, se possível, ainda não ter iniciado a vida sexual. Antigamente era de 12 anos, mas tinha muita gente que já tomava e não adiantava, porque já tinha vida sexual ativa. Hoje em dia está em torno de 10 anos, né? Certo? Então, isso é a parte importante aí que a gente tem que ainda lembrar para falar sobre a microbiologia clínica. Então, para isso, para eu fazer esse diagnóstico bacteriano, tudo é importante. Vocês viram que é importante desde a hora que a pessoa acordou na casa dela, até na hora que ela vai em um laboratório, até na hora que, depois que ela sai do laboratório. Então, lembrem das fases, ó. Pré-analítica, que é antes da coleta. Analítica, que é durante a coleta ali, e o pós-analítica, que é no estudo após a coleta, até sair o resultado. Isso tudo é função do farmacêutico, do biólogo, do biomédico, certo? Então, parem e pensem um pouquinho, que tem uma área muito boa de trabalhar, né? Quando eu terminei a biologia, abri um curso de análises clínicas no Senai. Aí eu fui fazer, né? Só que aí eu descobri que o técnico em análises clínicas não poderia... Peraí, Paloma, que eu já estou finalizando. O técnico em análises clínicas não poderia assinar, e o biólogo poderia. Então, assim, não adiantava eu fazer o curso que eu estava sabendo mais, né? Então, tem muita área para vocês trabalharem. Eu queria saber de vocês se ficou dúvida quanto a essa micro. Para vocês que assistiram a aula com o Thiago, vocês acham que deu para a gente rever muito do que ele ensinou? Como é que foi? Alguém conversa comigo? Vocês acham que deu para a gente rever coisas que vocês tinham dúvida aí de outras matérias? Ah, foi com o Adriano, né? Com o Adriano. Deu pra ver bastante coisa.
Só que o Thiago Eu- passa muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Ele é bem doidão. Mas, na verdade, André, no quadro, quando a gente tá na sala de aula, é outra vida. Eu tive microbiologia com ele, aí tive citopatologia. Ele Na dá, sala de aula, ele dá uma quadro, aula né? bem bacana. Mas foi bacana o conteúdo aqui, até achei que não ia ser tanto assim. Porque, assim, por mais que seja uma semana, a gente tem que abordar o principal. Por quê? Porque eu teria aula prática com vocês. Eu teria que estar lá com vocês, né, mostrando mesmo. Mas eu acredito que deu para a gente abordar o principal para vocês, na vida de vocês. Certo? Certinho? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão ter, agora são 9h15, vocês façam aí, aproveita o restinho da aula, né, esses 40 minutos aí, para fazer a atividade de hoje, tudo bem? Eu vou abrir lá agora o local de vocês postarem, vou baixar os vídeos das aulas, vou postar para vocês, e amanhã nossa prova começa às 6 horas, tudo bem? Se alguém precisar de alguma revisãozinha antes da prova, a gente faz. Sim, eu salvei aqui agora, Roberto, para mandar os slides juntos. Eu vou arrumar bonitinho lá na plataforma para vocês, tá? Bem organizadinho. Aula 1, parte 1, aula 1, parte 2. É porque eu não consegui, não estava baixando para o YouTube. E eu coloco tudo no YouTube para depois não precisar de vocês ficar pedindo autorização para assistir. Tá? Eu vou deixar baixando as aulas hoje e eu posto para vocês, assim que elas baixarem. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida quanto à matéria? Conta para mim. Fale comigo, bebê. Nada? Camila, tá ok? Alex, ok? André? Wellington, você está aí, Wellington? Não, professora, foi legal. Paloma, ok? Olha, o Wellington é tão cara de pau que agora ele voltou. Tanto que eu falei com o Wellington hoje na aula, ele me deixou no vácuo. Não, já estava aqui, professora. A senhora só vê na hora que eu não Wellington, tô, né? larga de ser cara de pau, Wellington. Eu Não me falei com chama você quando eu umas não 10 tô. vezes. Porque o professor é desse jeito, você não sabia? Claro, já tem uns 5 anos que eu sei. É só na hora que a gente não pode, que a gente não tá, que o professor chama a gente. É desse jeito. Roberta, você tá ok? Paloma. Quem que saiu? A Sabrina hoje, né? Acho que só a Sabrina que não pegou essa parte final. Então, meninos, ficamos assim. Aproveitem esses 40 minutinhos finais da aula para fazer atividade. Então, eu vou corrigi-las amanhã. Vocês terão aí de 0 a 3 pontos nas atividades, né? Não é que você fez e já tem os 3 pontos, mas vocês têm aí próximos. E a prova valendo 7 pontos, são 10 questões. Mas, certo? professora, Oi. as atividades que você corrigiu hoje, você quer que a gente corrija e coloque ela de novo, reenvia ela na plataforma? Não, eu vou considerar muita coisa, certo? Eu não vou considerar só se você não fez. Mas elas eram para vocês aprenderem. Hoje a gente fez revisão, né? Praticamente. Certo? Hoje vocês vão colocar essa. E amanhã a gente se vê. Presta atenção, eu mando o link no mesmo horário lá na plataforma e eu vou ficar aqui esperando vocês. Tipo, todo mundo entra para falar comigo antes de começar a prova, tá? Ok? Ok? Então tem uma lá, número 6, que eu não fiz. Você lembra que eu tenho 3 décimos? Você cobre lá, hein? Ó, tanto que é mala. Tá bom, Então, Alex. Tá bom, Alex Alexandre. Pode deixar. Então, pessoal, tudo bem? Qualquer coisa, vocês mandam um recado para mim, tá? 6 horas da manhã a gente inicia. Eu quero todo mundo aqui comigo para eu ler a prova com vocês. Para eu falar da prova com vocês. Ok? Ó, beijo. Deixa eu parar a gravação.